Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um dia de trabalho. É hoje, 12 de maio de 2021. A gente começa essa transmissão realizada pela Casa Espírita Amor e Caridade. Hoje nós somos premiados, temos dois palestrantes. São dois grandes divulgadores da doutrina espírita. Eu acho que não precisa nem comentar sobre eles, que todo mundo já conhece. É o Elton de Tupaciguara e o Quincas de Monte Carmelo. Seja bem-vindo, meus irmãos. Obrigado, Joãozinho. Obrigado. Boa noite a você. Muito Boa noite ao obrigado. Quincas. E boa noite a todos que estão ou estarão conosco. Desde já a gente Boa noite, agradece. Wellington. Boa noite, João. Boa noite. Muita paz para todos. Que assim seja, Quincas. Desde já a gente agradece a participação de todos. E para dar início, para não perder tempo, aproveitar ao máximo nossos irmãos, que vai falar sobre floresça em qualquer estação. Vamos só fazer a prece de abertura. Primeiramente, agradecer ao Mestre Jesus por nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na data de hoje. Pedir a espiritualidade maior que auxilia nas palavras dos nossos irmãos, que elas possam alcançar aonde nós não alcançamos, levando a tantos irmãos necessitados o bálsamo do alívio das dores, a luz do entendimento e do auxílio necessário nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Mas que Jesus nos auxilie agora, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, agora é com Que assim vocês. seja. No final a gente volta só para fazer as considerações finais. Daqui um pouquinho nós volta. Deixar agora o monte com vocês dois. Quincas, fica à vontade, meu irmão. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, lembrando da nossa irmãzinha Sueli Caldas, lá de Juiz de Fora, que desencarnou neste dia. Uma trabalhadora exemplar, escritora excelente, conviveu a vida inteira com a tarefa espírita, muito laboriosa, deixa para nós um legado fantástico, principalmente no que se concerne aos estudos sobre mediunidade. Então, nós estamos rogando aos seus protetores que possa auxiliá-la da melhor maneira possível, para que ela tenha um despertar no mundo espiritual com paz e com alegria. Jesus a abençoe. Wellington, florescer, crescer, nascer, viver em qualquer estação. E quando a gente fala em qualquer estação, nós não estamos falando do inverno, da primavera, do verão, do outono. Nós estamos falando das circunstâncias que a vida nos oferece. Porque, às vezes, nós consideramos que estamos no lugar errado, na hora errada, que não devia ter sol naquele instante, ou que devia ter sol. Nós variamos as nossas ideias e fugimos, muitas vezes, daquilo que nós chamamos responsabilidade de fazer nascer em cada um de nós o amor. A condição única que nós temos para realmente alcançarmos a felicidade já a partir da Terra, porque, segundo Leon Denis, a prática do bem e do amor sanciona a felicidade para quem o exerce.
E isso é tão bom, é tão significativo, que a gente vai lembrar, né? Veja, vamos lembrar do momento de Jesus, por exemplo. Você poderia dizer para mim, poxa, né? Jesus sendo abrigado num coxo, numa manjedoura. Mas mesmo assim, ele floresce. Ele transmite já para a humanidade algo novo, ao ponto dos 3 reis magos elaborarem uma trajetória tão interessante, porque estava ali alguém que se floresce em qualquer estação e em qualquer momento. Você pode olhar essa vida deste Mestre Jesus, que em todos os momentos está produzindo alguma coisa. Que bom, não é, Wellington? Sem dúvida alguma. Quincas, me recordava que enquanto você se referia a Dona Sueli Caldas Schubert, que nós, os tupaciguarenses, tivemos o privilégio de recebê-la, salvo engano, no ano de 2018, quando ela veio a Uberlândia para participar do Congelde, o primeiro Congelde. E aí o William Jacob organizou uma espécie de turnê para ela em algumas cidades. E ela aprovou, mas de repente o estado de saúde dela, Quincas, não permitiu que ela se deslocasse até as cidades mais longínquas, qual Patos de Minas e Tutaba, mas de Tupaciguara ela não abriu mão de ir. Tupaciguara ela fez questão de ir, porque segundo ela é uma cidade que ela guardava com muito carinho por conta de um parente que residia em Tupaciguara. Então, nós tivemos o privilégio de viajar com ela, de na ida, ouvi-la, trazê-la de volta. E no dia posterior, que foi no sábado, ainda tivemos o privilégio de almoçar com ela aqui na nossa casa. Então, são coisas assim inesquecíveis. Mas, companheiro, falar de Jesus nos remete imediatamente a uma situação de tanta alegria íntima, a uma situação, a um sentimento de tanta felicitação. E você nos disse que Jesus é um espírito pronto a florescer em qualquer estação, qualquer circunstância e qualquer local. Eu gostei muito desse comentário seu, Quincas, porque é muito comum, principalmente nos mais jovens, a gente ouvir assim, vamos falar com relação a Tupaciguara, mais especificamente, que é a realidade que nós conhecemos um pouco mais de perto. A Tupaciguara não é lá uma cidade tão boa de se morar. Eu gostaria de morar noutra cidade. Aqui não tem os benefícios que uma cidade qual Uberlândia tem. Isso também acontece com relação ao país. País bom são os países da Europa, talvez os Estados Unidos. Aqui no Brasil, nada vai para frente. Aqui no Brasil, nada tem jeito. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos convida a um entendimento muito diferente desse que normalmente habita os nossos pensamentos. Porque ele nos mostra, em sabendo que somos espíritos, isso é importante, somos espíritos, e ele nos mostra o outro lado de algumas situações, qual o do Brasil, que o Brasil é a pátria do Evangelho. E Haroldo Dutra Dias vem nos dizer
que o Brasil não tem inclinações políticas nem de outra ordem. Sim, inclinações ao Evangelho, porque ele acolhe inúmeras almas falidas e dão a essas almas falidas, que não são outras senão nós mesmos, oportunidade de florescerem. Olha que interessante. E nós não podemos nos esquecer que, na condição de filhos desse Deus soberanamente justo e bom, um pai, isso resume tudo, um pai. E eu não sei porquê, sabe, Quincas, a gente não diria que Deus é uma mãe. Porque, não é? A gente costuma dizer que a mãe, e com toda a propriedade, é detentora de sentimentos mais nobres. Então, Deus é pai e mãe de todos nós. E ele, através das suas leis e dos espíritos que floresceram antes de nós, participam de toda a organização, a preparação reencarnatória. Vejamos, elegem a melhor cidade para atender às nossas necessidades. É isso mesmo. Isso vale para a cidade, a melhor cidade, o melhor país, e vale para a família também. Vale para tudo, porque nós não caímos em Tupassiguara, ou no Brasil, ou em qualquer cidade onde nós nascemos ou vivemos de paraquedas. Não é assim. Não é assim. Em tudo há uma razão de ser. E o apelo, aliás, o motivo principal da nossa reflexão da noite é trazermos uma visão a esse respeito em torno das circunstâncias da vida que às vezes nos parecem negativas, desnecessárias, injustas. E é a respeito disso que nós vamos conversar um pouco, não é, Quincas? É verdade. E nós vamos ter uma expressão de Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita Parisiense, né? Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele ditou isso aqui para nós em 1863. Uhum. E ele diz assim: olha, não se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Certo? Certo. Tudo tem a sua razão de ser. Tudo. O que significa isso? Que em todas as situações, se nós soubermos aproveitar, nós vamos fazer com que cresça em nós, ecloda o germe desse amor, que é o objetivo nosso aqui da Terra. A gente vive para aprender a amar. Eu gosto muito de insistir nessa ideia, sabe? Então você vê, você disse aí, muitas vezes a gente fala assim, não. Quincas, nós poderíamos dizer que aprender a amar é florescer? Sem dúvida, né? Ao que eu entendo na minha concepção. Quer dizer, nós estamos na Terra carregando em nós o germe do amor, segundo Lázaro, no capítulo de número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fénelon e Sansão também falam a esse respeito. Nós estamos já há várias e várias encarnações tentando fazer florescer em nós essa semente do amor. Ela existe, está dentro de nós. E aí eu fiquei pensando, você me levou a um pensamento.
Veja, você pega uma semente, coloca na terra, às vezes coloca estrumes, né? Vamos usar essa expressão, adubos. Sim, esterco, né? Você coloca, às vezes, esterco, lodo, você coloca tudo isso, mas a semente tem um propósito. E o propósito dela é o quê? Florescer. Exato. Aí começa a terrazinha, pode aparecer inseto, pode aparecer alguma coisa, mas ela vai merecendo os cuidados. Aí o homem age como se fosse Deus, me protegendo, e de repente é uma árvore, e de repente dá frutos, e de repente tem novas sementes. Sabe por quê? Porque é produto do amor, amor divino, que faz com que ela cresça. Mas eu vou lembrar, eu estou lembrando aqui de um fato que eu achei interessante, o que mostra que a gente pode florescer aonde estiver. Consta que um senhor idoso estava no jardim lendo o jornal e apareceu um estranho, cumprimentou e os dois começaram a conversar e ele perguntou para ele, escuta, essa cidade aqui é boa, é tranquila, é calma? Ele falou, de onde você está vindo? Ele citou, de tal cidade, assim, assim. E lá, como é que é? Ah, não, lá é muito bom, o povo é assim, assim, assim. Ah, pois aqui também a cidade é muito boa. Beleza. Esse rapaz foi embora. Daí aparece outro. Falou, olha, eu estou mudando para essa cidade. Essa cidade aqui, o povo é tranquilo, é honesto, é bom e tal. Ele falou, olha, você está vindo de onde? De tal cidade, assim, assim. Como é que o povo lá? Ah, não, o povo lá é mau, o povo lá é isso, é aquilo. Aí ele falou, aqui também é assim. Tinha um, tinha um cidadão observando, falou, mas como que você... Olha, o mundo é de acordo com aquilo que nós vemos, somos e sentimos. Olha que lição, eu achei isso fantástico. E ainda eu costumo me valer, que eu acho também uma experiência sobre florescer magnífica, né? João e Pedro eram irmãos, eram irmãos. Então, de repente, no mesmo horário, um em uma cidade e o outro em outra cidade. Pedro era aquela criatura que se envolveu com a droga, se envolveu com o alcoolismo, que não trabalhava, e de repente ele está sendo jogado para a rua de um estabelecimento como se joga um animal. E alguém se aproxima dele e ele diz, isso é tudo culpa do meu pai, porque meu pai só deu mau exemplo. Beleza. João está na outra cidade. Conseguiu coisas notáveis, cidadão valoroso, angariou família, angariou bens materiais. E alguém perguntou para ele, João, qual é a causa do seu sucesso? Ele, o meu pai. Deu para você entender? Mas Deu, como Quincas. assim o seu pai? É meu pai. Meu pai era alcoólatra, era assim, assado. E eu pude notar que eu tinha que agir completamente diferente da história de vida do meu pai. Mas ele é meu pai e eu o amo. Então, florescer está dentro de nós. E não é o outro. Dentro de nós. Você vai anotar, por exemplo, que os apóstolos de Jesus, excetuando o nosso querido Judas, todos eles
conseguiram florescer. Agora, por que Judas não? Porque depende de nós. Não adianta você falar assim, não, eu estou apagado porque casei mal, porque tenho filho com problema, porque sou filho de família com problema. Não, não. Você pode construir a tua glória, você pode fazer a tua própria história no caminho da tua redenção, aprendendo que você vai ter a necessidade da divina compreensão. Amar e respeitar, servir e caminhar, sem pressa para sempre corrigir teu gesto de viver, tua maneira até de falar. Porque até no falar você pode florescer no teu gesto, da tua maneira, na tua maneira de ser. Vai lá, Wellington. E dá vontade da gente ficar ouvindo o Quincas Veloso aqui, viu? Dá vontade de ficar só assim, ouvindo esse poeta que tanto nos encanta. Quincas, você falou da semente e dos detritos que ela recebe. Interessante que, trazendo essa comparação para nós, o que a semente faz para que ela execute a sua tarefa de florescer? Em meio aos detritos, aos estercos, estrumes e outras coisas mais, de repente os lodaçais, ela subtrai de cada elemento o essencial, o necessário para ela. E com aquilo, ela se fortalece. Esse é o propósito, queridas irmãs e irmãos. Jesus nos conclama, bem como Eurípides Barçanufo, a observarmos um pouco mais de perto a natureza, porque ela tem lições valiosíssimas, valiosíssimas. E o que está na natureza está em nós. São as mesmas leis que regem toda a criação. Agora, vamos trazer isso para nós. É claro que no mundo de provas e expiações, qual o que nós vivemos, e isso está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz uma classificação dos mundos habitados, é claro que nós vamos conviver com dor, com desgosto, com decepções, com frustrações. Sabe por quê? É porque nós temos isso em nós ainda. Ainda. Por isso que nós convivemos, porque lá de fora é uma amplitude ou uma ampliação do que temos dentro de nós. Ou seja, se nós ainda vemos corrupção nos governos do nosso país, é porque ainda, dentro da maioria das criaturas que residem nesse país, tem ou corrupção ou registros dela no passado, que precisam daquilo para florescer. Eis o aspecto que nos chama a atenção. Subtrairmos de cada enfrentamento, de cada dificuldade, de cada lágrima, de cada dor, de cada desgosto, não a descrença, a revolta. Nós não podemos perder o viço ou as pétalas. Claro, nós vamos dar uma murchadinha, mas nós precisamos florescer no charco de qualquer emoção, em qualquer estação. Toda estação. Nós não podemos esperar que o mundo seja de regeneração, ou um mundo feliz, ou um mundo ditoso, para a gente sorrir, para a gente florescer. Porque, aliás, é o florescimento agora
que vai facilitar a nossa caminhada até essa vida futura que nós tanto almejamos. Não é à toa que Abigail, no livro Paulo e Estevão, ela registra uma frase lá que eu acho que a gente podia escrever ela e grudar no espelho do nosso banheiro, lá na geladeira, porque ela precisa de ser assim inesquecível e a gente podia repetir para nós, principalmente na época dos outonos da nossa caminhada. Ama, trabalha, espera e perdoa. Isso é florescer. Se não florescer por fora, é no mínimo florescer por dentro. Porque, Quincas, se nós não florescermos ou florirmos por dentro, não vai ter florescência alguma por fora, não é, companheiro? É verdade, é verdade. Quando a gente lembra mais uma vez da semente, é interessante, né? Que você vê que ela não reclama, Não. ela não protesta, ela guarda o calor, a temperatura, os nutrientes necessários para crescer. Não se incomoda com aquilo que parece impróprio. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, você fez uma referência aí de Abigail e a gente lembra que Saulo vai florescer num instante, nós dissemos isso há poucos dias, num instante Foi. em que ele cai, que ele está tombado. É, Tá? é. É tão interessante. E ele sabia que só ia encontrar dificuldades pelo caminho, O mas ele Quincas, e lembra a queria semente, crescer. né? E lembra a semente quando Exatamente. tombada na terra, né? Exatamente. Exato. Caída na terra. É, É formosa essa ideia da gente entender que a gente pode crescer. Sabe por quê? Porque você fica falando assim, você esquece e perde seu tempo para não florescer, porque assim, você senta e comenta o defeito de alguém. Comenta o erro, a falha do governo, como você disse. Você fala mal do tempo. Ah, tá fazendo frio demais. Nossa, tá fazendo calor demais. Impedindo-se de crescer e de florescer aonde você está. Então eu paro e fico pensando, né? Duas coisas interessantes. A primeira delas é o local em que nós fomos criados para florescer, a nossa família. Sua mamãe, seu papai, seus irmãos, suas irmãs, aqueles outros parentes que você tem, tio, vovó, vovô. Tudo isso. Ah, mas eu tenho um parente difícil. Essa dificuldade veio para fazer com que você possa aprender a crescer e a florescer. Por isso que a gente lembrou lá do Pedro e do João. É o aproveitamento que nós vamos ter da própria existência. Agora, a gente fica perdendo tempo com reclamação, com ambição, porque às vezes você tem mais que o necessário para viver e está querendo ainda ficar bilionário. Bilionário até não está tão comum isso aí, que tem uns niguinhos que tem dinheiro absurdo, né? Trilionário. Você sonha, não é em ganhar pouco, não, é muito. Perdendo tempo. Você para reclamar. E como que você vai florescer? Você não tem tempo para florescer. Por isso, Pedro
aprendeu com Jesus que era preciso perdoar. E é interessante, né? Que ele fala, mas a gente não deveria, o Humberto Campos mostra lá, mas a gente não deveria esperar que a pessoa que errou contra nós arrependesse para a gente perdoar? Aí você não floresce. Aí, opa, ele errou porque ele não sabe o que faz. Porque essa sentença de Jesus lá na cruz não é apenas para a gente ficar empolgado, é para a gente aprender e entender o nosso próximo. Quem erra contra nós é porque não sabe o que faz. Porque o erro é próprio da ignorância. Não é isso? O erro é próprio da ignorância. Quando você elimina essa ignorância e passa a entender o Pai Criador, a tua tendência é florescer. É florescer. Cuidar-se para crescer é exatamente buscar Jesus. Agora, eu vou deixar uma com você agora. Você vai conversar para mim, eu não sei o que você estava pensando, eu vou dizer a você de qualquer pensamento que você estava. Tá. Primeiro, eu quero lembrar para você que o nosso nobre amigo André Sobreiro está aniversariando hoje. Amigão do coração que a gente, né? Lá de Severínia. E segundo, como é que nós vamos florescer nessa pandemia, isolado, tomando vacina, lavando as mãos com álcool em gel, usando máscara, evitando estar em contato com muita gente, até mesmo com os familiares? Como é que nós vamos florescer nessa? Boa pergunta. E eu queria também fazer um adendo ao seu comentário do André, que realmente é uma criatura especial. Olha, minhas irmãs e irmãos que nos acompanham, o André Sobreiro estará fazendo uma live, uma transmissão, nesse domingo, cujo tema é Estudando e Entendendo a Mediunidade. É um evento organizado pela AME Tupaciguara. E esse evento vai ser transmitido pela RAI, Rede Amigo Espírita, pelo Tupaciguara Espírita, Coromandel Espírita e pelos canais do CEP, às 18 horas. E nós teremos o Nélio Araújo, que vai fazer a condução, e nós vamos ter 2 momentos de perguntas e respostas. E o André, o Quincas Veloso, o conhece muito de perto. O André é um dos grandes estudiosos das obras de Kardec, em especial de mediunidade, viu, gente? É imperdível. Todo mundo que tem dúvida ou interesse de conhecer esse assunto, ainda que não seja médium, não percam, que vai ser espetacular. Mas o Quincas nos deixa uma reflexão muito importante. Como florescermos na pandemia? E nos lembramos aqui, sabe, Quincas, que tem muitas plantas, muitas sementes, quando lançadas ao solo, elas cuidam, num primeiro momento, de enraizar-se, para depois eclodirem, vencerem o torrão de terra. Quem sabe não é este o momento de nós fortalecermos as nossas raízes com a família, nos enraizarmos em família? Quem sabe não é esse o momento de nós dar uma diminuída naquela correria, naquele frenesi, sabe? Aquela agitação, porque, olha, as lojas ficaram muito tempo fechadas, sem festas. Então, a gente não tinha eventos sociais, não tinha tanta necessidade de gastos. E um convite, às vezes compulsório, diríamos assim,
para permanecermos um pouco mais em casa. Quem sabe não seria esse o momento, então, de entendermos qual o propósito de cada um de nós ter reencarnado nessa família. É uma forma de florescermos. Qual o meu papel na condição de filho, ou de mãe, ou de pai, ou de cônjuge? Qual é a minha função? Como anda o desempenho dessa função? O que ando oferecendo a quem convive comigo? Flores ou espinhos? São reflexões importantes da gente fazer nesse momento de desaceleração. E não tem muito problema se a gente identificar que de repente estamos sendo espinhos na vida do outro. O problema é continuar. Isso sim. Esse seria o problema. Uma vez identificado, aí nos cabe correção. Tem solos que precisam de correção para uma melhor florada dos vegetais. Assim somos nós. Precisamos de nos corrigir. E sabem qual é o adubo infalível? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que corrige toda e qualquer falha. Aplicando essa adubação em nós, a floração é certa. Nós diminuiremos os atritos, floresceremos mais ante a intolerância, a incompreensão, os agraves, conseguiremos silenciar mais ao invés de gritar, ao invés de nos enfurecermos. Eu penso, Quincas, que isso, associado ao pensar um pouco mais no outro, ou seja, eu cuidar de mim, usar a máscara em todo e qualquer contato com quem quer que seja, eu evitar as festas, porque às vezes pensa, não, eu vou para a festa, mas eu sou jovem, mas a gente volta para casa, e aqui pode estar os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, ou um irmão com comorbidade, ou uma irmã em gestação. Isso tudo é pensar no próximo. E pensar no outro é a forma ideal de nós florescermos em qualquer estação, em qualquer lugar, sob qualquer temperatura ou situação climática. Não é por aí, Quincas? É por isso que eu busquei aquela frase do Samson, mostrando para a gente que há sabedoria em tudo que acontece. Sim. Nós vamos observar que a dor, por exemplo, é um veículo reparador para que nós possamos mudar de conduta, mudar de vida. Eu tenho a impressão que muita gente, até na religiosidade, vai mudar um pouco a partir Também dessa acho. época que nós estamos vivendo. Agora, o que nós não podemos nunca é desanimarmos. Porque às vezes a gente fala assim, puxa, eu não me melhoro. Ou seja, eu não floresço. Mas só de você pensar assim, você já está no caminho. Porque tem muitos que acham que tudo que faz está certo. Muito embora às vezes haja com pleno egoísmo. E egoísmo maltrata a nossa possibilidade de crescer. Então, quando a gente para e pensa e vê a beleza que é o mundo, a beleza que é o viver nosso,
A gente começa, como diz o Daniel, né? O Daniel Nascimento. Nós já somos um milagre. Uhum. A existência do nosso corpo é uma coisa fantástica, né? Que nós não vamos entrar em detalhe, já estamos com o nosso tempo avançando. E eu até aproveito, né, para agradecer o Joãozinho, que nos recebeu aqui hoje. Joãozinho, Deus te abençoe, Deus te dê força para você continuar na tarefa, cuidando aí da casa espírita. Olha essa tarefa sua de fazer a limpeza da casa espírita vai te garantir uma casinha limpinha no plano espiritual. E não vai demorar muito não, viu, Joãozinho? Você acha que mais uns Só 120 vai. anos? Não, isso tudo não, mais uns 58 vai. Você entendeu? Vai ser uma beleza. Então, gente, os amigos, as amigas que estão conosco, que vão ver depois essa live, porque ela fica gravada, peçam a Deus que lhe dê força para florescer, para ser mais amigo dos seus parentes, para fazer amizade e conquistar até mesmo as suas inimizades, para você ter calma na hora de orar, pedir com simplicidade ao Pai Criador que lhe dê força, lhe dê coragem para viver a sua própria vida com fé e com muito amor. Eu estou agradecendo mais uma vez o Joãozinho, agradecendo a todos que nos acompanharam, a todas, e dando um abraço especial ao meu amigo Wellington, nesta oportunidade. Agradecendo a você, hoje aprendi muito com você, foi muito bom. Que Deus te ampare e que você continue transmitindo serenidade, como você transmite com a doçura da sua fala. Deus lhe pague. Oh, meu irmão. Eu deixo aqui também a nossa gratidão ao Joãozinho. Eu vi aqui tantas pessoas amigas nos acompanhando. A Wanda, a Nilce, a Nilva, a Luciana, Rosimari, Moadir, Sônia, Vilma. Que beleza, gente. Que bom estarmos juntos. O Leopoldo. Eu queria, a título de mensagem final, expressando também a minha gratidão ao Centro Espírita Amor e Caridade, na pessoa do Joãozinho, que é essa alma que nos oferece algo que só Deus para pagar mesmo, sempre com tanto carinho, com tanta prestatividade. Mas eu queria dizer a todos o seguinte: se hoje o outono te visita a alma, não esmoreça, como bem disse o Quincas. Amanhã é primavera. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tudo passa. E nós viemos juntos, queridas irmãs e irmãos. Precisamos caminhar juntos para que possamos florescer juntos também. Sabem por quê? Se você quer ir rápido, então tem que ir sozinho. Mas se você quer ir longe, que é o propósito de todos nós, então temos que ir juntos. Aí a gente vai mais longe. E nós somos muito gratos a tantos corações amigos que sempre estão juntos a nós, nos amparando nos nossos outonos, nos nossos invernos. Vocês, com a floração de vocês, nos estimulam tanto,
Deus lhes pague. Muita paz a todos. E convidamos o Joãozinho de volta para fazer o encerramento. Nossa, dá vontade de continuar aqui, né? Horas e horas. Só que eu levei um susto aqui agora, ó, que o Quincas falou que minha casinha tá perto de mim pra ela. E, nossa! Mas é 58 anos, você viu, Eu pensei, Joãozinho? será que alguém falou pra ele aí? Eu até assustei. Ainda bem que parece que meu coração é bom. Irmãos, em meu nome, em nome da Casa Espírita, eu agradeço a vocês por mais esse apoio nos dado no nosso trabalho. E a gente está aqui para também o que vocês precisarem. Obrigado, Elton. Obrigado, Quincas. E em breve a gente marca de novo aí para a gente bater esse bate-papo. Com alegria. Mas você acha que vocês fazem a prece inicial ou fica a mensagem com prece final? Quer dizer... Fazemos. Não, então um dos dois faz a prece final. O Quincas está tão inspirado hoje, né, meu irmão? Vamos rogar a ele que faça a prece por nós. Até me deu um susto, né? Brincadeira, João. Você tem cara que vai morrer de idade. Muito velho. E não vai ser pouca idade não, né, Quincas? Se Deus quiser, né? Nossa, não. Coitadinha da minha esposa. Vai pro céu. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre, amigo dos nossos corações, auxilie-nos para que possamos, Senhor, aprender a cultivar o amor dos nossos corações, para que sejamos capazes de perdoar quando ofendidos, de auxiliar ao caído, de dar força àquele que se encontra exaurido no caminho da vida. Ó Mestre Jesus, como é bom recordar a tua expressão de ternura, convidando Pedro, convidando André, para estar com você na jornada da vida. Mestre Jesus, como é bom lembrar, Senhor, o teu gesto de sublimidade, dando vista aos cegos. Nós te rogamos agora. Os nossos olhos veem, mas ainda não sentem. A bondade é a expressão maior do nosso Pai Criador. Obrigado, Jesus, por mais essa etapa. Auxilia todos aqueles amigos e amigas ao Centro Espírita Amor e Caridade, dando a todos nós entendimentos maiores sobre Deus e a sua criação. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Então, encerramos aqui a nossa transmissão. Na próxima quarta, se assim nos for permitido, estaremos aqui novamente. Mais uma vez, muito obrigado, irmãos, e que todos tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.